Bom, nessa primeira aula, eu vou estar apresentando para vocês a viewport aqui do programa, para que a gente se familiarize visualmente com os elementos que vão compor esse software, como que a gente acessa as ferramentas e os recursos dele. Então vai ser uma aula bem rapidinha, eu não vou explicar, a ideia aqui é só uma familiarização, não vou estar explicando cada opção, até durante o curso a gente também não vai ver todas, por aquilo que eu já expliquei. Mas então, só para vocês entenderem, né, quando vocês abrirem o programa, vocês saberem se localizar aqui. Então vamos lá. Na barra superior, nós temos algo similar, se você já mexe em outros softwares, a gente tem algumas opções básicas, algumas opções principais. Aqui é a primeira, referente a arquivo, né, onde a gente pode salvar, onde a gente pode abrir um novo arquivo, importar arquivos. Então, referente à criação e algumas outras opções referentes ao arquivo. E aqui no Photoshop a gente vai ter a opção Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, View, Window e Help. Essa última aba Help aqui também é comum a outros programas, né, onde a gente pode obter suporte, ajuda do software online ou até mesmo tem um manual dele aqui. Então, basicamente, essa aba é referente a isso. E as outras são referentes ao programa, né? Então, vou explicar mais ou menos cada uma para vocês. Na aba Edit e Image, nós vamos ter algumas opções referentes ao arquivo também. Em outras aulas a gente vai ver melhor. E aqui nós temos Layer, Type, Select e Filter. Essas quatro opções são referentes a recursos do programa, né? Algo importante do Photoshop que a gente vai ver é a questão de se trabalhar com layers, ou camadas. Uma das características do Photoshop é que ele permite que a gente trabalhe com camadas, e isso traz uma possibilidade de se fazer montagens, mas tendo o controle individual desses arquivos, dessas camadas. Então, gera um conjunto de possibilidades muito maiores do que, por exemplo, se você fosse usar outro programa de imagem, como, por exemplo, o Paint, né, onde a gente não tem esse controle individual de cada camada. Isso vai ser mostrado na prática depois, se você já entende o Photoshop, você vai saber do que eu estou falando. E aí nós temos a aba Type, que é referente à questão de digitação, né, de escrita do programa. Então, aqui você controla algumas opções de escrita, né, do que você vai digitar, das caixas de texto. Na opção Select, nós temos opções de seleção, né, que é bem simplista mesmo, o que você seleciona com o mouse. Então, temos algumas opções de seleção. Vou estar explicando algumas aqui que são interessantes para a gente. A aba de filtros, hoje em dia, isso era mais comum na linguagem de fotógrafo, né, a questão de aplicar filtros, mas hoje está popularizado pela questão disso ter sido introduzido nos celulares, né, então acredito que a maioria aí já vai saber do que se trata. Então, seria como se aplicasse uma camada na imagem ou na foto que vai mudar ela um pouco, né? Vai trazer um efeito para essa imagem. Nós temos algumas opções disso aqui e que para o nosso curso vai ser importante porque a gente vai precisar desse recurso para atingir determinados resultados. A aba View, temos algumas opções referentes à visualização da tela, né? Da viewport aqui e do canvas, a esquema de cores e algumas outras opções que são importantes. A gente vai estar vendo alguma coisa disso aqui também. A aba Windows, que habilita, nada mais faz do que habilitar essas janelinhas aqui do lado direito. E aí, nós temos vários recursos aqui que podem ser habilitados. Um deles é a janela de Layers, que vai te dar o controle das camadas. Vou dar alguns exemplos só aqui. A janela de parágrafo, onde você vai ter controle dos textos, né? Vou habilitar aqui para vocês verem, ó. Então, aqui, se eu colocar uma caixa de texto, eu consigo controlar os caracteres e os parágrafos, né? Através disso.
Então, vou fechar aqui. Então, essa opção Windows que vai habilitar essas janelinhas que vocês estão vendo aqui do lado direito. Quando você abre o programa, essas daqui já vêm por padrão, elas já vêm habilitadas, né? Mas aqui você tem o controle, ó, as que estão com o certinho aqui habilitado são essas que estão aparecendo. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ela some, ó, vou tirar todas. Aí eu quero habilitar só a Layers, então ela vai aparecer aqui. Então, são essas janelas que ficam aqui do lado, elas estão diretamente relacionadas a essa aba Windows aqui. E aí, o que você precisa usar, a gente vai ver algumas opções também, você habilita por aqui. E a aba Help, que eu já falei, que é para conseguir ajuda online. E aí, a última coisa, na verdade, a penúltima coisa, porque ainda tem essa parte do meio aqui. Mas do lado esquerdo, por padrão, o programa já vem aberto com essa aba, com essa janela de ferramentas. Então, igual se você já usou o Paint, eu acredito que a maioria aqui já, é basicamente a mesma coisa. Tem várias ferramentas de edição, de pintura, de correção, de texto, né? Então, aqui que você tem o acesso a essas ferramentas. E olha só, lá na barra superior, dependendo da ferramenta que eu seleciono, ela muda, ó, ela habilita outras opções lá em cima pra gente. Então, cada ferramenta vai ter sub-opções para você de controle dela, né? Então, quando eu habilito uma das opções aqui, eu ainda vou ter a sub-opção dela que fica aqui na barra superior. E por último, só para não estender muito a aula, é só para vocês entrarem no programa e saber se localizar aqui. Essa parte do meio é onde a gente vai fazer o nosso Canvas, né? Onde a gente vai criar o nosso Canvas. Canvas significa tela, aquela tela de pintura, né? Então, aqui tá tudo preto, porque não tem nenhum projeto aberto, tá sem nada. Eu só vou abrir um novo arquivo aqui para vocês verem como que é, sem editar nada. Sem editar nada, eu só quero mesmo que vocês vejam como é que é. E aqui, onde que a gente vai fazer a nossa arte, né? Então, eu vou pegar uma ferramenta aqui, por exemplo, a ferramenta de lápis. Só para vocês verem, eu tô riscando. Borracha. Então, parecido lá com o que você tem no Paint, né? Mas aqui é outro patamar, né? Aqui a gente consegue fazer outras coisas, mas para vocês entenderem que o princípio aqui das ferramentas é o mesmo. Se a gente tem domínio dessas ferramentas, a gente consegue fazer coisas incríveis no Photoshop. E aí que vai começar, então, o nosso trabalho, só recapitulando, então, na barra superior, a gente habilita alguns recursos, a gente tem acesso às opções do arquivo, ajuda online. Na aba Windows, a gente habilita essas opções que ficam aqui do lado direito, essas janelas de recursos. E do lado esquerdo, fica a barra de ferramentas. Uma coisinha já, uma dica para vocês, que acontece bastante quando a gente está no começo. Até hoje, às vezes, eu faço isso, mas só para vocês saberem. Às vezes, a gente, sem querer, fecha essa barra. E aí, como é que eu vou trabalhar no programa? É só vocês virem aqui em Windows, em Workspace. E aqui você tem algumas opções, dependendo do que você... da sua finalidade para trabalhar com o programa, você pode escolher outras opções. Ou até mesmo criar a sua opção, né, para facilitar o seu trabalho. Mas aqui no Essentials, ele habilita o que vem por padrão. Então, caso você feche ali, é só você vir aqui em Workspace e dar Reset Essentials. E aí ele volta com as opções padrões. Então, ele volta a barrinha de ferramenta. Então, caso você feche sem querer, não se desespere. É só vir aqui em Windows, Workspace e habilitar Reset Essentials, que ele volta a barrinha. Então, finalizar essa aula por aqui, não é para ser uma aula extensa, é só mesmo para vocês se localizarem no programa, entender como que funciona aqui a Viewport. E aí a gente vai aprender cada coisa durante o curso. E é isso.